As tecnologias exponenciais estão presentes no contexto que chamamos de Quarta Revolução Industrial. Elas são frutos de uma série de fatores e acontecimentos que culminaram no momento atual que estamos vivendo, com rápidas transformações e avanços tecnológicos sem precedentes na história da humanidade. E é exatamente sobre isso que falaremos neste vídeo. Olá, seja bem-vindo ao canal do Professor José Luiz. Se ainda não é inscrito neste canal, não se esqueça de se inscrever, deixar seu like, ative o sininho para mais vídeos sobre tecnologia, compartilhe, salve e dê aquele like que o nosso algoritmo agradece. A fim de contextualizar principalmente para quem não acompanha ou não se dá conta do que está de fato acontecendo, precisamos mencionar as demais revoluções pelas quais o ser humano já passou. A primeira delas, chamada Primeira Revolução Industrial, aconteceu no período de 1760 a 1870. Ela é caracterizada principalmente pela evolução e invenção da máquina a vapor, trazendo grandes transformações na sociedade, gerando uma grande migração do homem do campo, impulsionando os meios de produção e transformando a forma como a sociedade vivia, havendo uma grande disruptura com a mudança do trabalho artesanal para a produção em massa. Chegamos desta forma na Segunda Revolução Industrial, que é datada de 1870 a 1969. O que mais podemos destacar de significativo para esta época são as seguintes invenções: utilização de novas fontes de energia, oriundas do petróleo, e a energia elétrica, sobretudo pela invenção da lâmpada incandescente por Thomas Edison. Essas invenções e o uso intensivo dos combustíveis fósseis vieram a impulsionar os meios de transporte. Chegamos desta forma na Terceira Revolução Industrial, datada de 1969 até 2011. Esta terceira revolução industrial foi marcada por uma invenção que veio trazer uma grande disruptura nos meios tecnológicos. Qual foi ela, pessoal? A invenção do transistor. Esta invenção proporcionou a criação dos primeiros computadores puramente eletrônicos, bem mais avançados do que os computadores eletromecânicos inventados por Alan Turing. Chegamos finalmente na Quarta Revolução Industrial a partir de 2012, você também vai entender por quê. A Quarta Revolução Industrial traz em seu bojo exatamente a quebra da lei de Moore, onde a capacidade dos equipamentos e seu crescimento tecnológico deixou de seguir um gráfico linear e passou a ser exponencial. Vários fatores ligados à tecnologia têm impulsionado quebras constantes de padrões em todas as áreas do conhecimento. É o que chamamos de tecnologias exponenciais, e podemos citá-las em vários ramos e atividades da sociedade e da economia e do mercado em geral, não apenas para aqueles que atuam na engenharia da computação, impactando nossas vidas e comportamentos. Podemos mencioná-las objetivamente de tais formas: extensão das tecnologias digitais. As tecnologias digitais, por exemplo, estão expandindo sua pegada no mundo material através das tecnologias da computação em nuvem, ligada a robôs, que é o que a gente chama de robótica em nuvem, sequenciadores genéticos, tecnologias vestíveis, drones e dispositivos de realidade virtual e aumentada. As plataformas de inteligência artificial estão alimentando aplicações em todas as indústrias e aumentando a capacidade de tomada de decisão das empresas. Além disso, os materiais modernos continuam atualizando o nosso mundo físico através dos produtos que viabilizam a sua utilização. O segundo ponto dessas tecnologias exponenciais é exatamente a reconstituição do mundo físico. Na Quarta Revolução Industrial, as tecnologias estão aproveitando a expansão da largura de banda, a crescente disponibilidade de serviços na nuvem e a crescente velocidade e capacidade de processamento que tirará as tecnologias da tela e as colocará na produção industrial, na infraestrutura de transporte da cidade e nos dispositivos interativos. Assim como as redes elétricas e os mecanismos de controle mecânico da Segunda Revolução Industrial ofereceram a base para o desenvolvimento das tecnologias digitais, a infraestrutura digital atualmente nos está oferecendo a fundação para reconstituirmos as tecnologias que fornecem os materiais do ambiente em que vivemos, bem como aqueles com os quais interagimos nos espaços industriais e sociais. Em terceiro lugar, nós temos a modificação do próprio ser humano. As linhas que dividem tecnologias e seres vivos estão cada vez mais tênues, e não apenas pela capacidade de criar robôs realistas ou organismos sintéticos. Em vez disso, trata-se da capacidade das novas tecnologias de se tornarem literalmente parte de nós. As tecnologias já influenciam a forma como atendemos a nós mesmos, como pensamos sobre o outro e como determinamos nossas realidades. Nós até já falamos sobre isso em outro vídeo, quando falamos sobre metaverso, ok? A metáfora do ciborgue pode parecer ter perdido sua capacidade de chocar, mas o futuro poderá testemunhar uma curiosa mistura entre vida digital e analógica, que redefinirá nossa própria natureza, como, por exemplo, as biotecnologias, as neurotecnologias e a neurociência, bem como os dispositivos de realidade virtual e aumentada. Talvez mais do que qualquer outro conjunto de tecnologias da Quarta Revolução Industrial, essas criarão desafios éticos. Elas atuarão dentro de nossa própria biologia e alterarão nossa maneira de interagir com o mundo. Elas serão capazes de atravessar os limites do corpo e da mente, melhorar nossa capacidade física e até mesmo ter um impacto duradouro sobre o próprio conceito de vida.
Elas são mais do que meras ferramentas e demandam atenção especial por sua capacidade de aumentar ou invadir os seres humanos, os comportamentos humanos e os direitos humanos. E por fim, chegamos na integração do ambiente. A quarta revolução industrial dependerá de tecnologias que permitam o desenvolvimento de infraestruturas, realizem a manutenção de sistemas globais e abram novos caminhos para o futuro. As tecnologias cobertas por essas integrações do ambiente estão expandindo suas capacidades para atingirem esses objetivos. As capacidades de captação, armazenamento e transmissão de energia, especialmente aquelas baseadas em materiais e práticas sustentáveis, estarão prontas para reduzir a dependência de combustíveis fósseis e proporcionar energia barata e acessível às pessoas e suas tecnologias. A geoengenharia, embora ainda seja altamente especulativa, obriga-nos a considerar o que é necessário para o gerenciamento do clima e qual a melhor maneira de enfrentar o desafio global do aumento da temperatura atmosférica. As tecnologias espaciais nos rodeiam. Elas também visam o monitoramento do planeta e seus ecossistemas e estipulam um limite para a ciência, a exploração e a inovação tecnológica. Cada uma delas nos conecta ao planeta e ao universo de uma forma geral. E cada uma delas requer o entendimento de que o ambiente, terra, ar e espaço é uma responsabilidade multilateral e compartilhada. Para que essas tecnologias gerem um impacto tão extraordinário, elas precisarão que sejam feitos esforços colaborativos e que decisões importantes sejam tomadas sobre o nosso futuro coletivo. Por fim, eu gostaria de enfatizar um dado. Este assunto está apenas iniciando. Muito temos ainda que aprender sobre ele. São tantas mudanças e tecnologias emergentes e disruptivas que desafiam nossa capacidade de assimilar e aprender sobre elas. As tecnologias exponenciais estão impactando e, com certeza, ainda impactará de forma significativa nossas vidas e a forma como atuamos neste novo cenário que chamo de biotecnológico. Que possamos estar atentos, mas não assombrados com todo este avanço jamais visto na história da humanidade. Fica aqui o meu muito obrigado, meu forte abraço a todos. Não deixe de se inscrever neste canal. Fica aqui meu muito obrigado, forte abraço. Até a próxima, professor José Luiz.